O nome do nosso irmão, até eu me esqueço. O irmão Raí. Opa. Você está lá, irmão Raí. Glória a Deus. Convido também nossa irmã para louvar o Senhor, em nome da irmã do Carmo, a glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou cantar o hino 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em benção de amor. Em tudo a Deus consagro, em Cristo eu vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou, né? Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a permissão, sedenta alma pede a Cristo a tua unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo eu vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Louvado, agradecido a teu nome, Senhor. Lá no Evangelho de João 3,16, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Às vezes, né, os crentes pregam na rua, né? E você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Né? É verdade. É verdade? Porque ele disse, né? Que tu confessares o meu nome, né? Diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai, né? Que está no céu. Mas só que nós não devemos pregar desse jeito. Nós devemos pregar com sabedoria, entendimento, né? Falar do amor de Jesus, falar que Deus, né, deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz, pelos nossos pecados, né? E convencer aquela pessoa que ela é pecadora. É fácil? É não. Não é fácil não. Eu mesmo, para mim ser crente, Deus, ele trabalhou na minha vida de uma tal forma que eu sofri, entende? Eu sofri para me aceitar Jesus. E hoje, ó, nós estamos aqui na Zé, fazendo a obra do Senhor. E eu agradeço a Deus de Ele ter me libertado das trevas, ter trazido para a luz, que é Jesus, entende? Porque se eu não tivesse aceitado Jesus, eu acho que eu já tinha partido há muito tempo. Porque eu era uma pessoa que bebia muito, entende? Uma pessoa que saía, não estava nem aí, nem tinha medo de morrer. E hoje não, hoje nós somos uma nova criatura, né, em Cristo Jesus, né? Nós sabemos a nossa responsabilidade, viu, gente, né? E a gente vê, né, os jovens, né, quando sai, né? Ah, nem aí, vai não sei para onde, vai, e é perigoso. Hoje a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, né? E a gente, quando um filho da gente sai, eu me preocupo. Eu creio também que você que é mãe, né, se preocupa também. E não é fácil, gente, né? O que está acontecendo nesse mundo aí, né? Pessoas matam, né, por causa de besteira, né? E só quem protege nossos filhos é Deus. Né? E graças a Deus que os meus filhos, eles são obedientes, né? E também os filhos dos nossos irmãos também, né? Porque quando a gente aceita Cristo, né, a palavra de Deus diz que Deus vai começando a trabalhar no coração a nossa família, né?
O esposo, se não for crente, a mulher santifica o marido, né? E Deus vai trabalhando no coração dos filhos. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Irmã, só louva o Senhor. Como é o nome da irmã? É a irmã Socorro. Louva o Senhor, nosso Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigada pela oportunidade. E a irmã Socorro cantou bem cantado. Assim também como a nossa irmã também, a nossa irmãzinha. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra, gente, lá no livro de Isaías, capítulo 56. Glória a Deus. Isaías, capítulo 56. Profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 56. Glória a Deus, aleluia. Ele profetiza ao povo, né? Para buscar o Senhor. E nós devemos buscar Deus, né? Não é só ao domingo, né, irmão? Né, irmão Socorro? Tem que ir em oração todo dia, tem, lendo a palavra, buscando as bênçãos do céu. Louvado, agradecido é teu nome. Isaías 56, né? Profeta Isaías, né? O livro dos profetas. O povo estava afastado de Deus, né? Naquela época, e Deus ele escolheu esse profeta para, além de dar livramento ao povo, né? Falando de Jesus, né? Do Messias, e para que o povo viesse a buscar a Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória, Senhor
Jesus de Nazaré. Isaías 56. Glória a Deus. Deixa eu ver essa Bíblia aqui, porque a minha, ela é... Glória a Deus. Profeta Isaías. Jeremias. Tá aqui. 56. Glória a Deus. Onde ele fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É 55, irmão. Desculpa. 55. Versículo 6. Ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Né? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é e perdoar. Né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas rega a terra e faz produzir, brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará, né, o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Né? Então quer dizer, né, que a palavra do Senhor, né, ela não vai em vão, ela é como se fosse uma chuva, né, uma neve do céu, que ela cai na terra e ela vai com propósito. Então, quando a chuva ela cai na terra, né, qual é o propósito da chuva? Né? Ela não é para crescer, não é semente, né? Crescer a semente, dar fruto, né, naquelas árvores que já são mais... E a palavra do Senhor é do mesmo jeito também, né? Ela vai, né? É como se fosse não que ela cai na terra, né? Ela vai para um propósito, dar semente, né, ao semeador e pão ao que come. Né? O semeador, aquela parábola que o Senhor Jesus fala, né? Que o semeador sai a semear, né, e joga a semente na beira do caminho, né? Joga a semente de pedregar, então a semente está sendo semeada. E aquelas sementes que não estão prestando, tem, ali elas não vão prosperar, mas a quarta semente que caiu numa boa terra, ela prospera, né? Dá 10, 20, né? 50 frutos. Né? Louvado, engrandecido. Vamos orar. Bendito eterno Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. E abençoa a Tua igreja, meu Pai. Nos fortalece com o Teu Espírito Santo. Recebe os louvores, recebe a adoração, Pai. E que tudo seja feito, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Deus de poder, Deus de autoridade, tudo isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado e engrandecido é teu nome, Senhor. Vamos continuar glorificando o Senhor nosso Deus. Convido a filha da nossa irmã Socorro a vir glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Depois a nossa irmã Mariana também louva o Senhor nosso Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Hino 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sob minha espada valer. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Mariana, espera um pouquinho. Depois que a Izete vai trazer uma saudação, viu, Izete? Aí depois a Mariana vai louvar, viu? Glória a Deus. Depois a Mariana louva. Eu vou dar uma palavra, depois você louva. Amém. Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui em João 14. João 14, do primeiro até o 4. João 14, primeiro ao 4. Vou ler. A palavra do Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo
vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Até o 4. A palavra do Senhor nos diz que para que nós não se turbe vossos corações, crê em Deus, né? Crê na salvação, né? Porque Jesus, ele foi preparar um lugar, eu creio que já esteja preparado, né? Um lugar para cada um de nós, se nós permanecermos firmes no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade, né? E obedecendo, né? Obedecendo a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Obedecer. Crer, mas também obedecer. Com certeza nós vamos ter essas moradas, né? Que o Senhor, ele disse que foi para preparar a morada para nós. E que ele vai voltar, né? E nós cremos que um dia ele vai voltar para levar uma igreja lavada e remida com o sangue de Jesus. E aqui no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Jesus, ele está dizendo que ele é o caminho, que não existe outro caminho. Somente Jesus é quem pode nos dar a vida eterna. Somente por ele é que nós vamos poder ter a vida eterna. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Agradecido a Deus. Estamos a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar o 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário do céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterro não há de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá morto não vou encontrar.
nesta linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Ó Deus, é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém. Isento, me dá o livro bem que tem aí na mochila. Louvado, engrandecido é teu nome. Não vai ser bonito lá no céu, gente, né? E eu estava, quando eu era crente, né? Novo convertido, né? Eu via a televisão, né, mostrando as pessoas que morriam, viu, irmãzinha? A irmã da irmã Socorro, o nome da senhora, irmã Francisca. Aí a pessoa matava, né, adulterava, não tem, né? Aí morria, né? Aí subia para o céu, todo de branco. Será que é verdade aquilo ali? Aí eu ficava pensando, mas meu Deus do céu, mas ele não fez mal, não foi, gente? E o pior é que nem se arrependeu, né? Porque na hora que foi, né, foi morrer de uma bala, foi morrer. Foi de branco, ela foi para o céu. Não é assim. Né? O Senhor Jesus falou assim: conhecereis a verdade, não tem? E a verdade vos libertará. Né? Existem coisas aqui na Bíblia, né, que a gente não sabe. Né? Coisas que falam sobre o pecado, né? Do início lá de Adão e Eva. Né? E a gente sabe que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Né? O pecado de Adão e Eva está sobre nós. Né? Por isso que existe uma grande luta, né, entre o pecado e o Espírito. Né? Que Espírito é esse, irmãos caros? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Aquelas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra no nosso coração. É como o Senhor Jesus falou assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Quem crê em mim, né, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. Ele está falando do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele toma conta do nosso coração. E é Ele que vai nos libertando, tem, da bebida, tem, das drogas, né, de tudo aquilo, né, que atrapalha até a comunhão com Deus. Né? Por isso que a conversão é devagar mesmo. Tem. Você vê o crente fazendo coisa errada ali, tem para a igreja, que ele não está libertado, não. É verdade. Precisa ser purificado, o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. Agora, se ele não se arrepender, vai para o inferno. Mesmo dentro da igreja, tem, lá fora fazendo coisa errada, ele vai para o inferno. E a palavra é que nos edifica, né? A palavra é que nos... Né? Por isso nós temos que levar ela, tem, no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Né? Louvado e engrandecido é teu nome. Isso é só um versículo, bem aqui em Mateus capítulo 31, que diz assim, a palavra de Deus, né? Não temais, né? Não temais, pois... Glória a Deus. Deixa eu ver, gente. Mateus capítulo 10, viu? Capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus, né? Versículo 28, gente. 28. Não temais os que matam o corpo, né? E não podem matar a alma. Né? Temam antes aquele que pode fazer parecer no inferno, né? A alma, né? E o corpo. Né? E o Senhor Jesus, então, ele enviou 12 discípulos, né? Para pregar o Evangelho. Né? De 2 em 2, né? Eles foram nos povoados, né? Eles foram nas cidades. E o Senhor Jesus, ele enviou e deu, né, instruções aos discípulos. Né? Instruiu como é que você joga quando você for, né, na casa. Né? Primeiro, se a pessoa não quer receber, né, bate os pés, né? E vai. E bem aqui no versículo onde nós lemos, né? Louvado, né? Engrandecido é teu nome, Senhor. Fala que nós devemos temer, não aquele que, né? Louvado e deixa eu ver, gente, cadê? Aquele que mata o corpo, tem?
Mas aquele que, além de poder de matar o corpo, né, ele leva a alma para o inferno. Né? E tem pessoas que temem a Deus, né? Mas esse temor aqui não é aquele temor só de temer a Deus, né? É um temor diferente, gente. Né? Eu estava lendo, né, aqui na revista, né? A palavra de Deus fala do temor do Senhor, né? Ó. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar, né, os laços da morte. Né? Então, temer é um substantivo masculino no lugar português, né, usado para definir o ato, né, de efeito de temer, né, ou seja, o medo, né, receio, pavor, terror ou algo ou alguma coisa. Quando eu não era crente, eu tinha medo, né, de Deus, né? Assim, eu acho que hoje por isso que eu sou crente também, né? Porque eu temia a Deus, né? E tudo assim que eu fazia, né? Até quando eu ia namorar, né? Também, né? Quando eu não era crente, né? Eu via também, que a gente tinha que respeitar, né? As namoradas, porque Deus está vendo. E tudo a gente tem que temer a Deus, respeitar meus pais, minha mãe, né? Graças a Deus, né? Respeitar meus pais, e meus irmãos também. E nunca levantei assim, para falar com minha mãe alto, né? Ser mais do que ela, porque também eu temia, né? A Deus. Quando a gente teme a Deus, gente, a gente respeita, né, todo mundo. Né? E é isso que Deus quer, né? Então, porém, temer a Deus, né, não é um pavor irracional, né? É o respectivo que o homem, né, tem pelo seu Criador. E em decorrência disso faz de tudo para agradá-lo, né? Esse respeito nos faz evitar o pecado, entendeu? O temor é reverência a Deus, entendeu? O autor de Hebreus, capítulo 12, 28 e 29, descreve muito bem, por isso, recebendo nós um reino inabalável, né, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, né, com reverência e santo temor. Né? Quando a gente vai... E eu não sabia o que era temer a Deus, né? Só vim saber quando eu comecei a ler a Bíblia. Né? Em tudo que nós fizemos, nós temos que temer a Deus, né? Um dia desse eu fui para um comércio, né, de nosso socorro. Aí lá no comércio a mulher me deu, eu comprei uma coisa lá, né, que era R$ 50, né? Aí a mulher descontou só R$ 30 e me deu o restante do troco, né? Aí eu vi naquilo ali, né? E aí eu peguei, essa senhora, né? Aqui não é R$ 50, eu dei 50. E a senhora me deu o troco, né? Ah, né? Então quer dizer, né, que se eu fosse uma pessoa mal intencionada, eu crente, por exemplo, hoje, né? Se eu fosse fazer isso, entende? Eu não estava temendo a Deus, não. Você sabia disso? Eu estava sendo contra a palavra, né? Temer a Deus até quando você for para o trabalho, entende? Um patrão deu, né? O patrão seu, né? Fala alto com você, você tem que respeitar, porque foi Deus que constituiu ele, né, como seu patrão. Entende? Muitas vezes, né? Lá mesmo no serviço, no mutirão onde eu trabalhava, né? Junto com o Daniel, o esposo da irmãzinha lá, o patrão sempre ele falava com a gente, tem alto, né? Ele tratava a gente mal, mas eu sempre via, né, que na palavra de Deus diz que nós temos que ouvir. Agora, se nós estiver certo, a gente tem que falar, né? Mas quando ele chega, falando isso para nós temos que ouvir e fazer conforme tem que ser feito, né? Porque aquele patrão ali foi Deus que colocou. Né? E nós temos que obedecer né, as nossas autoridades, né? Pode ser pastor, pode ser no serviço, tem que obedecer. Até o presidente nós temos que obedecer, que é o Lula, né? O presidente Lula. Né? Foi Deus que constituiu o Lula ali na presidência. Então, se Deus constituiu, né? Tem errado do Lula, né? Não gosta do Lula de jeito nenhum. Mas Deus foi que deu, colocou ele lá. Nós temos que respeitar o nosso presidente. Né? Então, a gente deve temer a Deus em tudo, tem gente? Tudo que a gente for fazer, até no falar, né? Quando a gente for falar, Até não falar, né? tem que temer a Deus, porque Deus está vendo lá do céu. Ele olha para o justo e para o ímpio. A palavra de Deus diz fala. Então ele vê, então, o que nós estamos fazendo. Né?
até no escondido, lá no nosso quarto. Ele vê. E nós temos que ter muito cuidado com isso, nós que somos crentes. Né? Obedecer ao nosso pai, nossa mãe também é temer a Deus. Né? Viu, Mariana? Obedecer ao seu pai e sua mãe também é temer a Deus também. Né? Porque foi eles que Deus constituiu a ser seus pais. Né? Se você teme ao seu pai e sua mãe, você também teme a Deus também. Louvado, né? Engrandecido é teu nome, Senhor. Né? E o que é temer a Deus? Mesmo, gente, é a gente fazer, né? Segundo como tem que ser feita a justiça de Deus aqui na terra. Né? Obedecer a palavra, tem? Em tudo. Tem? Mesmo a gente sabendo que nós estamos errados, tem? Mas nós temos que obedecer a palavra. Porque a palavra, ela que nos direciona, tem? A nós chegarmos até onde nós queremos, que é o céu, tem? A nossa jornada, né? E você vê que até o próprio Senhor Jesus, ele falou, foi dos nécios, né? E das prudentes, entendeu? Você sabe o que é o nécio? São pessoas tolas, pessoas loucas. Entende? Você já viu aquela passagem quando o Senhor Jesus ele fala dos bodes e das ovelhas? Você sabe que as ovelhas ela obedecem ao seu pastor, né? Já que os bodes não, né? Os bodes eles não obedecem não. Assim também tem dentro da igreja também, gente. Bode e ovelha. Né? Tem aquelas que obedecem e tem aquelas que não obedecem. Mas naquele dia, no dia que vai ser separado, né, do joio e do trigo, né, vai acontecer. Né? Os bodes vão ser separados das ovelhas. Né? E nós temos que fazer conforme a vontade de Deus, né? Temer a Deus em tudo. Né? E até essa palavra também é para mim. Sabe? Essa palavra hoje, né? Eu terminei o serviço lá, aí a irmãzinha lá, ela é irmã lá do Morado do Sol, ela me deu R$ 50, né? Jogou na minha conta, né? Aí eu fui comprar lá o negócio de a torneira, aí quando foi no final aí ela, irmão, disse, cara, eu vou lhe dar 130, né? Aí eu disse, irmã, a senhora já me deu 40. 40? Não estou lembrado não, irmão Luciano. Ah, deu, irmão. A senhora só faz completar os 130, né? Então, aí eu pensei, ó, se fosse uma pessoa má, né? E mais Deus, ó, Deus está vendo, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus para que nós venhamos chegar no céu. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Agora eu vou dar a oportunidade. Vamos louvar mais um hino, né? Eu vou chamar minha esposa Zé para vir louvar o Senhor nosso Deus. E o nosso irmão Raí vai trazer a palavra, viu? Da parte do nosso Deus. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Vou louvar o hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme.
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido a teu nome, Senhor. Vamos orar para que Deus venha falar. Se que oração, gente? Horas aí, irmão? 7h54. Até 8h30, viu, Carrera? Vamos orar. Bendito eterno Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem falado no nosso coração, através do louvor da tua serva, através também da tua palavra, meu Pai. Estamos edificados, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar também através do teu servo, Senhor, que vai trazer a tua palavra, Pai. Deus Santo e Eterno, Deus Todo-Poderoso, usa, meu Deus e meu Pai, e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de cumprimentar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de alegria mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu me sinto acolhido aqui no povoado Zé de Holanda e queria também agradecer a oportunidade pelo dirigente aqui, o presbítero irmão Luiz Carlos e sua digníssima esposa, irmã Luzinete, e todos vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Como o presbítero Luiz Carlos falou, né, que a palavra de Deus ela jamais voltará vazia. E eu creio que vocês estão ouvindo ela, e eu creio que ela vai alcançar os seus corações, e vocês vão fazer como o salmista Davi: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, quando a gente sente vontade, através do nosso coração, de fazer algo que desagrada a Deus, a gente lembra da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta pela direção correta, para a gente não fazer as coisas que venham desagradar ao nosso Deus, meus amados irmãos. E, sem mais delongas, meus amados irmãos, eu gostaria que todos meditassem no livro de João 3,16, que já foi lido aqui pelo presbítero João Luiz Carlos, né? Mas eu queria ler novamente João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que muitos de vocês passaram o dia trabalhando, outros estudando, estão fadigados, estão cansados, mas por causa do amor à palavra de Deus, por causa do amor à obra de Deus, vocês e nós aqui estamos aqui para falar da palavra de Deus, porque é gratificante, é maravilhoso a gente falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz vida, ela nos traz paz, esperança, ela nos orienta a gente tomar as decisões da melhor forma possível. É como o presbítero Luiz Carlos falou, né, que muitas das vezes, né, ele é surpreendido pelo seu patrão, né, falando-se de uma forma áspera, às vezes de forma ignorante, mas ele, como tem o Espírito Santo de Deus, ele busca a mansidão e ele fica calmo, tranquilo, sereno. E então é assim que nós devemos, nós como servos de Deus, nós devemos ser humildes de coração, coração limpo, cheio de amor, cheio de perdão, de arrependimento, meus amados irmãos. E a síntese da palavra de Deus é João 3,16. Foi por causa do amor que o nosso Deus sacrificou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós pecadores, mesmo nós não sendo merecedores do favor imerecido, porque a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser perdoados por Deus, mas o amor de Deus é tão grande que ele foi capaz de entregar seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Talvez você não tivesse coragem de fazer isso, de dar sua vida por alguém, muito menos dar a vida do seu filho por outras pessoas, por pessoas pecadoras, por pessoas que só fazem o mal, pessoas que só pensam na destruição do ser humano. Mas Deus, ele fez isso e ele faz.
E Deus, ele ama você e ele tem um plano de salvação na tua vida. Aqui diz assim: o amor é realmente uma emoção complexa e multifacetada. Ele pode ser expresso de várias maneiras, desde o carinho e afeição até a paixão intensa. A ciência sugere que o amor está relacionado a processos químicos no cérebro, como a liberação de neurotransmissores como a oxitocina e a dopamina. Essas substâncias estão envolvidas na formação de laços emocionais e na sensação de bem-estar quando estamos perto de alguém que amamos. Eu acho que todos nós um dia já passou por essa experiência de quando a gente sente algo por alguém, a gente sente calafrios, as mãos da gente ficam assim trêmula, quando a gente fica perto de alguém que a gente ama. Seja um amor de um homem por uma mulher, seja de um amor de um pai por um filho, uma filha, de uma mãe, por um irmão, por um vizinho. A gente, quando ama de verdade, a gente fica feliz, a gente tem vontade de ficar perto daquela pessoa. Então, que venhamos estar firmes neste amor de Deus, que venhamos a amar não somente de palavras, mas de ações. Meus amados irmãos, eu sei que todos vocês, né, são conhecedores que a Covid-19 ela veio proliferar aqui no Brasil, né, no final de 2019, dezembro de 2019 para início de 2020. E muitas pessoas perderam seus pais, seus filhos, perderam seus amigos. Muitas pessoas buscaram solidariedade do próximo, do povo. E a gente observou, né, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, que houve e está tendo muita ajuda, muita solidariedade. Eu até cheguei a pensar que, com tanto sofrimento, com tantas mortes, pessoas perdendo suas vidas, jovem, adulto, crianças, bebês, como eu tive pessoas da minha família que morreu da Covid, tive um sobrinho de 1 ano de idade, como também um tio de 84 anos que pegou a Covid e morreu e eles foram enterrados sem direito a velório, como indigentes. Eles ficaram dentro de um saco plástico, aquele saco de lixo, irmão Luiz Carlos. E a gente ficou só na vontade de se despedir pela última vez do meu tio, do meu sobrinho, mas infelizmente não foi possível. E aí foram morrendo muita gente. E aí eu pensei, eu creio que essa Covid, ela pegou o mundo todo, né? Atingiu o mundo todo. Eu acreditava que as pessoas fossem render seus corações, fossem se apegar mais a Deus, fossem buscar a palavra de Deus, fossem ter mais amor ao próximo, mas infelizmente a Covid só nos mostrou que as pessoas cada vez mais estão se esfriando espiritualmente, estão cada vez mais perdendo o temor a Deus, estão cada vez mais perdendo o amor pelo seu ente querido, pelo seu esposo, sua esposa, seus filhos. Infelizmente as pessoas cada vez mais estão egoístas, só pensam no seu bem-estar, só pensam em coisas materiais. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. O nosso Deus, ele lhe ama, ele tem um projeto de salvação para a tua vida. O nosso Deus, ele perdoa. O nosso Deus, ele não faz acepção. Seja o médico, seja o advogado, seja um carpinteiro, seja um zelador, um vigia. O nosso Deus, ele não faz acepção. Ele ama todos de forma igual. Então, que venhamos praticar mais o amor. Como está escrito aqui no livro de Primeira Carta de Coríntios, capítulo 13, que fala sobre a suprema excelência do amor. Aqui diz assim, Primeira Carta de Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, que venhamos praticar o amor. Muitas pessoas têm amor ao seu filho, à sua filha. Tem amor ao seu esposo, à sua esposa. Tem amor ao seu pai, à sua mãe. Tem amor aos seus tios. Mas a palavra de Deus diz que é em vão você ter amor aos que são seus, aos que são gerados de você ou que vocês foram gerados. É em vão você ter amor somente por eles e você não amar o seu próximo. É em vão você amar a quem você diz que ama a Deus, a quem você não vê. E você está perto de um amigo, de um vizinho, de um filho, de uma filha e não ama. É hipocrisia eu dizer que eu amo a Deus, o qual eu não vejo. Eu vejo espiritualmente, porque eu sinto através da minha fé que Deus existe. Eu sou um exemplo que Deus existe, porque o maior exemplo que Deus existe é o ar que nós respiramos, é o fôlego de vida que é nós. Então, Deus, ele existe. E eu creio que ele está aqui. E eu creio, eu amo Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Mas para eu provar que eu amo Deus verdadeiramente, eu tenho que amar quem está do meu lado. Eu tenho que amar até os meus inimigos, até aquelas pessoas que me maltratam, que me desprezam. Aquelas pessoas que falam mal de mim pelas costas. Aquelas pessoas que me abraçam e daqui a pouco vão falar mal de mim, vão tentar destruir a minha vida, a minha reputação. Nós temos que amar essas pessoas, amar de verdade. Assim como nós devemos amar a Deus, nós temos que amar cada um de nós. Muitas das vezes a gente demonstra amor quando as pessoas estão longe da gente. Tem muitas pessoas que moram em outras cidades, aí a gente fica ali falando no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A gente, quando vem de viagem, a gente prepara a maior festa, a gente vai passear com aquela pessoa. E muitas das vezes aquelas pessoas que estão com a gente, que estão todos os dias com a gente, convivendo com a gente, dando a mão para a gente, está cada dia nos alimentando, seja com palavras, seja com atitudes, a gente despreza. Então, será que este aí é um amor verdadeiro? A gente amar só aqueles que estão distantes, aquelas pessoas que moram longe da gente, aqueles que estão ao nosso lado, a gente desprezar? Acontece, infelizmente, acontece nas nossas igrejas também. Muitas das vezes a gente chega, né? A gente vai apresentar um visitante e a gente diz: seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, abraça aquela pessoa, beija aquela pessoa, honra aquela pessoa. E na maioria das vezes, infelizmente, eu tenho que falar, a gente despreza o nosso pastor, a gente despreza o nosso líder, a gente despreza o nosso irmão, a gente faz acepção. Muitas das vezes a gente trata aquela pessoa que tem um carro melhor, a gente trata melhor do que aquela pessoa que chega na bicicleta. Mas o nosso Jesus Cristo não é assim, ele não faz acepção. E o nosso Deus, ele vê tudo, ele vê todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, ele é onisciente, ele tem ciência em todo mundo, e ele é onipresente, onisciente, e ele vê tudo. Então, nosso Deus vê todas as coisas. Então, que venhamos praticar o amor de Deus, não somente na frente do nosso pastor, não somente na frente do nosso pai e da nossa mãe, mas venhamos praticar o amor onde ninguém está nos vendo. Porque existe uma diferença muito grande entre a gente buscar ter caráter e ter reputação. Tem muitas pessoas que procuram ter uma reputação boa, uma boa reputação. Procura fazer o bom, o melhor na frente das pessoas, quando ela está sendo vista. Mas quando ela está, aos olhos dela, o pensamento dela, ela está encoberta, mas não encoberta aos olhos de Deus, ela procura fazer as coisas que desagradam a Deus, que desagradam o pai, a mãe, que desagradam a família.
Mas nós temos que praticar o caráter, porque essa daí é o tipo de reputação, é você ser alguém na frente das pessoas, é você ser alguém enquanto alguém está lhe vendo. E o caráter é você ser alguém na frente de Deus, na frente das pessoas e fora do alcance das pessoas. Como o presbítero Luiz Carlos deu um testemunho maravilhoso, vários testemunhos, que ele foi lá no comércio, né? A comerciante, ele entregou R$50, né? E a comerciante devolveu os R$50, sendo que ele tinha feito... Ela deu 30, né? E aí ele devolveu. Isso aí chama-se caráter. Ele demonstrou reputação e demonstrou caráter. Porque ele poderia muito bem guardar aquele dinheiro e esconder. Não, ela não vai lembrar, ela está naquela correria, muita gente ali, ela não vai lembrar. Mas ele lembrou que Deus vai lembrar, Deus está vendo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E ele devolveu aquele dinheiro. Da mesma forma, ele deu um testemunho, né? De a gente... Nós temos que respeitar a nossa liderança, nós temos que respeitar os nossos patrões, nós temos que respeitar os nossos governantes, mesmo que a gente não apoie, mesmo que a gente não concorde com os ideais deles, mas nós temos que respeitá-los, nós temos que honrá-los, porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrá-los. Não somente as pessoas que servem a Deus, mas também aquelas pessoas que ainda não se converteram a Cristo Jesus. E as nossas autoridades, nós temos que respeitá-los, nós temos que amá-los e nós temos que, não devemos concordar com tudo, mas nós temos que respeitá-los. Então, que venhamos respeitar nosso pai e nossa mãe. É um mandamento bíblico, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe, para que os nossos dias sejam prolongados. Eu me lembro, irmão Luiz Carlos, que através de pesquisa, através de gerações anteriores, que as pessoas alcançavam 130 anos, 140 anos, 150 anos de vida. E elas eram prósperas, elas tinham honra e davam honra, porque elas honravam os seus ancestrais, as suas gerações anteriores. Elas respeitavam honrar o pai, mãe, avô, bisavô, tataravô. Hoje, infelizmente, o pai está fazendo o velório do filho, o pai está enterrando o filho, porque os filhos de hoje não querem obedecer os pais. Os filhos de hoje, infelizmente, não querem estar debaixo das ordens do pai e da mãe. E é cumprimento da palavra de Deus. Não importa o tipo de pai e da mãe que seja, nós temos que respeitá-los, nós temos que obedecê-los. Também serve também para os pais honrar seus filhos, respeitar seus filhos, não levar seus filhos à ira. Porque, infelizmente, tem muitos pais que não têm um amor pelos filhos, não sabem tratar os filhos de uma forma digna. Ele quer ter honra dos filhos, mas ele não honra os filhos. Então, que nós temos que ter essa reciprocidade, que venhamos amar nossos filhos e os filhos amar seus pais. Porque assim como a palavra de Deus diz que os filhos devem honrar seus pais, se vocês honrarem seus pais, lá na frente, filhos, quando vocês se tornarem pais, avós, tataravós, vocês vão ser honrados pelas suas gerações. Agora, se vocês desonrar eles, infelizmente vocês vão ter desonra também. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, ela é o cumprimento da palavra de Deus. Devemos crer na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer os mandamentos, temos que obedecê-lo. Se a palavra de Deus diz que nós temos que honrar nossos pais, nós temos que ouvir nossos pais. Muitas das vezes a gente prefere ouvir um conselho de um amigo, de um colega, não sou contra não, a gente ouvir pessoas que se preparam, né? Pessoas que... Conselhos sábios, mas a gente tem que saber onde a gente está buscando esses conselhos. E eu quero dizer a vocês que o maior amigo da gente é Deus. E depois de Deus é os nossos pais, é o pai e a mãe. O pai e a mãe pode até ter algumas exceções de pais e mães que maltratam os filhos, que dão conselhos maus para o filho, para a filha, que através do seu mau testemunho dá um mau conselho para os filhos, mas a maioria dos pais, eu creio, que quer o bem do filho, da filha. A palavra de Deus diz que se o filho pede ao pai, né, um alimento, jamais o pai vai dar uma pedra para o seu filho. Imagine Deus, que é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Então, que venhamos honrar nossos pais. Olha, eu creio que não tem uma alegria maior do pai e da mãe quando o filho chega para ele e diz: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. E quando os filhos obedecem seus pais. Não, irmão Luiz Carlos? É uma alegria muito grande. Imagine o nosso Deus quando ele é honrado, quando ele é respeitado, quando
quando, através do amor à sua palavra, você está exaltando o nosso Deus. Então, que venhamos praticar o amor. Aí é aqui, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto bíblico de João 3,16 fala sobre o amor de Deus pela humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que acredita nele tenha vida eterna. Jesus veio à Terra para ensinar sobre Deus e dar a sua vida pela humanidade. O mundo representa a humanidade pecadora e não é digno do amor salvífico de Deus. Mas, em Cristo, os crentes experimentam o amor surpreendente, redentivo e infinito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí aqui também está escrito o novo mandamento. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, é homicida. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus é amor. Então, se você ama a Deus, comece a amar primeiramente a você. Porque se você não amar a você próprio, é impossível você amar o seu próximo. Então, comece a amar você primeiro. Em primeiro lugar, ame a Deus e ame a você. E se você amar a Deus, consequentemente, você vai amar você próprio e vai amar o seu próximo. Muitas das pessoas, infelizmente, por causa de relacionamentos conturbados, por causa de relacionamentos que eu não digo que seja mais amor, mas é uma paixão, uma aventura, tem coragem de tirar sua própria vida, de entrar numa ansiedade, numa depressão, por não aceitar o fim daquele relacionamento. Isso aí é um exemplo de que você ama mais aquela pessoa do que a você próprio. E é por isso que você deve amar você também. Você tem que se achar bonito. Você tem que se achar uma pessoa educada, uma pessoa sensível. Porque se você não se achar bonito,
é mais difícil as outras pessoas lhe acharem. Porque você é uma vida que Deus lhe deu e você tem que prezar pela sua vida. Você tem que honrar o seu corpo, porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, e para aqui finalizar, não é? Está escrito aqui, a falta do amor entre as pessoas. A falta de amor é um tema profundo e impactante que afeta a vida das pessoas de várias maneiras. Falta de amor próprio, como acabei de falar. A falta de amor próprio vai além da aparência física. Muitas vezes está enraizada em sentimentos negativos em relação a si mesmo. Eu vou fazer o concurso público, eu vou fazer o Enem, mas eu não vou passar não. Eu acho que eu não vou passar não. Meu amado, minha amada, você tem que ter convicção em você. Você tem que buscar, em primeiro lugar, ter fé em Deus, buscar Deus sabedoria, estudar. Você tem que sofrer estudando, tem que ralar, passar noites, dias acordados estudando e pedindo a Deus direção, discernimento e se preparar. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. Não somente aquilo que você estudou, a palavra de Deus mesmo. Não tem como você lembrar da palavra de Deus se você nunca viu, ouviu ou leu. A palavra de Deus, nós temos que meditar nela de dia e de noite. Infelizmente, tem algumas religiões que ensinam de forma errada que nós não devemos estudar a Bíblia, que nós não devemos meditar na palavra de Deus. É um ensino antibíblico, porque é impossível a gente falar de algo que a gente nunca viu, nunca ouviu. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Como é que eu vou crer em algo que eu nunca ouvi, a palavra de Deus? Então, por isso que se faz necessário a gente estudar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e buscar discernimento ao autor e consumador da fé, que é o nosso Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O relacionamento abusivo também pode estar ligado à falta de amor próprio. Algumas pessoas permanecem em relacionamentos problemáticos porque acreditam que merecem esse tratamento. Elas naturalizam os abusos físicos, psicológicos e sexuais, o que perpetua o ciclo de sofrimento. Alguns sinais da falta de amor próprio. Detectar esses sinais pode ajudar a melhorar o relacionamento consigo mesmo e com os outros. A autocrítica excessiva. Constantemente se criticar e focar nos defeitos. Eu estou gordo demais, eu estou magro demais, eu estou feio demais. Muitas pessoas dizem, eu sou burro, eu não sei de nada, eu não aprendo nada. Meu amado, minha amada, se elogie, se autovalorize, se ame, se cuide. Ame-se primeiro, para depois você amar as outras pessoas. Porque se você não tiver condições de amar você está propício a entrar num relacionamento, seja relacionamento amoroso ou um relacionamento entre amigos, e no dia que você tiver uma decepção, você corre o risco seríssimo de você querer cometer algo contra a sua própria vida. Então, ame-se primeiro, tá bom, meu amado? Aqui também diz, louvado seja Deus. A neurocientista Stephanie Cassiopo estuda o impacto do amor nas relações humanas. Ela descobriu que o amor é fundamental para a vida. Louvado seja Deus. E quem está solteiro não é necessariamente a melhor para a pesquisa. O amor tem efeitos profundos em nossa saúde mental e física. Em resumo, cultivar o amor próprio e nutrir relacionamentos saudáveis, como o irmão Luiz Carlos falou. Relacionamentos saudáveis, aconselhamentos saudáveis. Não é ter relacionamento com qualquer pessoa. O pastor José Gonçalves sempre diz que nós devemos nos aproximar das pessoas que são próximas de Deus. Devemos buscar se aproximar de homens e mulheres tementes a Deus. E também nos aproximarmos de pessoas que buscam os caminhos de Deus e buscam intelectualidade. Porque se a gente buscar pessoas distantes de Deus e pessoas que não gostam de estudar, de conhecer a profundidade de Deus, conhecer as profundidades da natureza, a gente está propício a gente entrar no fracasso. Porque muitas das vezes a gente vai buscar aconselhamento de pessoas que não têm sabedoria de Deus e nem sabedoria de homens, e às vezes elas trazem para a gente coisas negativas. Elas destroem os nossos sonhos. Elas dizem, não, você não vai conseguir, não, é muito difícil. Não vai estudar, não vai fazer teologia, não vai pregar a palavra de Deus, não, a palavra de Deus não, que é muito difícil. Não vai estudar mais, não, que não dá mais para você, não.
Essas pessoas aí que são negativas, essas pessoas que não acreditam nela mesmo, ela vai tentar passar para você também a negatividade. Então, que venhamos buscar pessoas que são confiantes, positivas. Então, é isso que eu tinha que falar. E eu queria agradecer a todos e dizer que eu tenho um carinho especial pelo o presbítero irmão Luiz Carlos, a sua esposa e todos os amados irmãos. Eu congreguei 4 anos lá na Monte Sião e sempre acompanhava os trabalhos deles. Eles têm um trabalho edificante. Eles amam a palavra de Deus, amam a obra de Deus e eu admiro muito. E Deus sempre coloca no meu coração para ir fazer o índio do Senhor Jesus. Eu posso estar trabalhando, irmão Luiz Carlos, mas eu peço meu colega lá para trocar o plantão para eu não faltar o culto. Seja nos trabalhos evangelísticos, seja nos trabalhos da igreja, porque eu amo a obra de Deus. A minha maior alegria é estar na casa de Deus. Minha família me convida direto, né, para ir para um churrasco, para ir para aniversários, mas sempre fazem isso na hora dos cultos, na hora dos trabalhos evangelísticos. E eu digo sempre para eles, eu posso até ir antes dos trabalhos evangelísticos ou depois dos trabalhos evangelísticos ou dos cultos, porque a minha prioridade é Deus e a minha alegria é estar na casa do Senhor Jesus. Se vocês quiserem me acompanhar, glória a Deus, aleluia. Mas infelizmente, meus amados irmãos, eles querem que a gente vá acompanhar eles, né? Mas na hora que a gente convida eles para ir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, não posso não, porque eu vou fazer a comida, eu vou lavar louça, eu vou para tal lugar. Então, meus amados, que venhamos guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz refrigério. Ela nos traz ensinamento de tudo. Não vão buscar ensinamentos de homens, mas de Jesus Cristo, da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Eu agradeço pela rica oportunidade, tenham uma excelente noite e que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai salvar vidas neste bairro, nesta localidade, e eu creio que a obra de Deus aqui ela vai crescer, amém? Glória a Deus, parabéns, nosso irmão Raí, tá desenvolvendo, vai. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. E quando ele falou da prática do amor, né? O Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando ele falou dos mandamentos, né? E tem pessoas que têm dúvida, mas os 10 mandamentos, né? Amar a Deus, aí não tem aquele mandamento lá do decálogo, né? O Senhor Jesus, quando ele falou acerca dos mandamentos, né? Ele disse assim, né? Que só existem 2 mandamentos, né? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se nós praticarmos esses 2 mandamentos, nós vamos praticar os 10 mandamentos que tem lá em Decálogo. Então, se nós praticarmos, né, o amor ao nosso próximo, ao nosso inimigo, não, mas meu inimigo logo é aquele cara que você tem que amar ele. Meu vizinho que me xinga, tem que amar. Você sabia, Francisca? Tem que amar, faz parte do amor. O primeiro fruto do crente, sabe qual é? É o amor. É o amor, o primeiro fruto. Mas é assim mesmo, irmão. Existem pessoas dentro da igreja que não gostam também da gente, mas nós temos que amar. Olha, para do Senhor. Onde é que está o homem de Deus? Onde é que está? Tem que amar. Nem que você não goste dele. Porque Deus está vendo. Não, eu não quero ninguém que eu não gosto. Eu gosto de respeito. Mas assim, irmão, assim como eu gosto de respeito, né? Eu gosto de respeitar, eu gosto de respeito também. Então, o senhor só me enxerga na igreja, passa por cima de mim na minha rua, me enxerga, né? É desse jeito. Aí eu sou a pessoa que eu estou dizendo que pronto. Mas a senhora vai, com o tempo a senhora vai entender direitinho o amor. Mas eu sou também, eu tenho uma coisa muito assim boa. Eu não consigo guardar mágoa. Aí, ó. Viu? Já está começando a ir para um caminhozinho bom. Tu não deve guardar mágoa, né? Porque aquele líquido no nosso coração, a mágoa, ela vai crescendo, torna até a gente doente. Você sabia? Pai, graças a Deus, mano. Vamos orar agradecendo a Deus, né, pela palavra, viu? Muito bem, viu, meu irmão? Deus te abençoe, continue assim, viu? Tá começando. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. E pede oração, gente. Eu peço oração, para que Deus venha
abrir uma porta, né, para mim de trabalho. Eu tenho trabalho, mas é assim, de pedreiro, mas está fraquinho, São Francisco. O negócio está fraco demais. Olha, está quase com um mês que eu tô desempregado, gente. Assim, sem fazer bico. Quase com um mês, assim. Quase com um mês já. Olha, gente. Parece que foi no mês retrasado, vai, né? Eu peguei um bico bom, sabe? Vamos lá para longe? Lá para a praia, mas aí quando aí o negócio faz que deixou tudo. Ele trabalha, até falou, ele arrumou para pedreiro, ele arrumou para o Raimundo, mas o Raimundo, ele vai trabalhar assim, Eu sei. Aí quando ele arrumou, o Raimundo já estava trabalhando. Aí a minha menina. Tá bom. Aí a minha menina também, ela levou o currículo para cara hoje. O currículo lá pro Carvalho, né? Ela conhece lá uma mulher lá e a mulher disse que vai levar lá para ver se dá certo. Né? Eu estou orando, né, para que dê certo, né? Porque... Eu tenho um ano, se eu tivesse me falado, eu tinha pedido. Glória a Deus. Convido a nossa irmã Elisete para vir orar, né, agradecendo a Deus. Que o Senhor venha operar nas nossas vidas, né? O amor é importante, gente. E não é só amar, nós temos que amar por obras, né, e prática, né? Mostrando que realmente nós somos servos de Deus. Viu? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui na tua presença, pelo culto que foi realizado, pelo teu filho que trouxe a palavra, Senhor, falando do amor. É muito importante, Senhor, o amor entre nós. Que nós amemos também as pessoas que também estejam ao nosso lado, né? Nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. É muito importante, Senhor. Deus maravilhoso, nos leva em paz e segurança, Pai, para nossas casas, dá a noite abençoada na Tua presença. Abençoa, Pai querido, a irmã Socorro, toda a sua família, a sua irmã que está aqui também, Pai querido. Abençoa também, Senhor, a família dela. Pai querido e santo, recompensa os teus filhos, Senhor. Abençoa também o João Paulo. Abençoa o irmão Francisco também, Senhor amado, e nos dá uma noite na tua presença, Senhor. Abençoa as famílias do povoado, Senhor, aqueles que ouviram, Senhor, que deram crédito à tua palavra. Trabalha no coração de cada um, meu Senhor. Nos leva em paz para nossas casas, Senhor, e nos dá o restante da semana na tua presença, Senhor, abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Tá bom o trabalho. Por hoje. Ela vai viajar para Barra do Pó, né? Quem? Aí minha esposa vai passar umas 3 semanas, né? 2 semanas. Olha, ela bacana. Lá para Barra do Vinho. Bora para Barra do Pó, bora. Deus abençoe. Depois, se eu tenho algum cartão, alguma coisa assim, eu vou divulgar. Vocês falaram? Posso divulgar no Instagram, no Facebook, lá na sede nós estamos fazendo pedido direto. Acho que eu fiz a propaganda. R$120. E aí eu acho que até se você tiver possibilidade durante a semana, você pode ir lá, para ter serviço de lá. E também tem um Paulinho que é de jogo, o Paulinho sempre está contratando pedreiro. Eu acho super Paulinho. E o irmão Zé Raimundo também. Uhum. Lá ele me pergunta direto, mas não parece nem pedreiro não ajudando. Daí em fora, eu não sabia não que você era pedreiro não. Pois eu vou indicar também, irmão. Eu queria que Deus abra as portas. Em nome de Jesus. Aí nós estamos tendo lá um mutirão todo sábado, lá na sede. Aí ele tá pagando tanto ajudante como pedreiro. Uhum. Aí tem a merenda, o lanche, tem o almoço, merenda de novo. É uma benção. Ei, irmão Socorro, o pastor, ele falou comigo, ele quer ver lá a casa lá, alugar.